Agora vamos entrar de fato nos deveres. Vamos para os deveres. Lembrando que esse grande dever, primeiramente, recai sobre os ombros do pai. Quando Paulo vai citar, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criai-vos. O termo grego que ele usa é patera, que se refere somente ao pai. É um termo masculino. Quando ele vai dizer, filhos, obedecei vossos pais, a palavra pais ali envolve pai e mãe. Mas quando Paulo vai dar a responsabilidade da educação dos filhos, ele usa o termo patera, que quer dizer somente o pai. Não que a mãe não participe, é claro que está em vista a mãe, na educação, na disciplina, mas Paulo está colocando que a grande responsabilidade da educação dos filhos é do pai e não da mãe. A mãe auxilia o pai nesta função. Então, vamos para os deveres, e o dever dos pais está ligado à disciplina, ok? O grande dever dos pais para com os filhos é discipliná-los. E Paulo divide esses deveres dos pais, a disciplina, em dois. Um negativo e o outro positivo. Primeiro, o negativo, o primeiro dever com relação à disciplina é negativo. Pais, não provoquei vossos filhos a ira. E o segundo é positivo. Pais, criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Ele divide em dois deveres. Vamos então para o primeiro dever, é o que vamos tratar essa noite. O primeiro dever dos pais para com os filhos, e o primeiro dever no sentido negativo, que quer dizer, não provoquei vossos filhos a ira. O que Paulo quer dizer? Por que Paulo começa os deveres dos pais com uma palavra negativa? Porque Paulo tem em vista o quê? Já era comum dos pais daquela época, já era conhecido deles a ordem de educar os filhos, que está claramente descrita em Deuteronômio. Isso não era novidade. Entretanto, havia um erro na educação, havia um erro na dosagem, muitas vezes dos pais. Eles sabiam que tinha que disciplinar, que tinha que educar, mas muitas vezes erravam na maneira de como fazê-los. Paulo, então, consciente disso, vai advertir os pais, dizendo, existe uma maneira errada de educar os filhos. Existe uma maneira errada de disciplinar os filhos. E Paulo quer impedir os pais de fazerem isso. Paulo quer primeiro ensinar como não educar os filhos. Paulo quer ensinar a maneira errada de educar os filhos. Como não fazer. E para isso ele vai dizer, pais, não provoquei vossos filhos a ira. O que esse termo significa? O que Paulo quer dizer com essas palavras? Bom, essa palavra provocar a ira no grego tem a ideia, significa parogizo, dá a ideia de criar algo que os irrite, que os exaspere, que os amargure, que os desanime. Paulo está dizendo, não conduza a educação dos filhos, não os discipline, não os corrija de maneira a produzir irritação neles, produzir algo que os amargure, que os desanime. Esse é o primeiro dever, o primeiro mandamento, a primeira ordem que Paulo dá aos pais. Pais, no português claro, não faça algo que irrite seus filhos. Não faça algo que deixe os seus filhos irados. Não os conduza, não os ensine, não os eduque de maneira a estimular neles amargura, irritação, desânimo. Portanto, irmãos, pais, Paulo aqui ensina que existe uma forma errada de educar.
Talvez o seu problema não é quanto à disciplina, você o faz. Talvez o seu problema seja que você faz da maneira errada, da maneira precipitada. Paulo, em outras palavras, está dizendo, essa disciplina, essa formação, essa criação precisa ser balanceada, precisa ter parâmetros, precisa ter balizas, precisa ter fundamentos, precisa ter bases, para ela não ser errada.